Polícia Federal, armada em 8, vai prender um homem que voltou do hospital, e a Polícia dos Estados, que não tem nada a ver com esses dois senhores, tem que ficar desarmado. Ai, a pessoa passou o bloqueio policial em alta velocidade, talvez estivesse indo à emergência por crise renal. Do que é o combate real de um policial. Não, e olha a loucura, olha a cena do Brasil, João. Você não pode tá com um policial, não pode ter Você furou a blitz em alta velocidade. Você acha o quê? Que a pessoa estava indo para o hospital em emergência? Mas isso não dá cadeia no Brasil? Você ir para uma emergência de hospital? Eu acho muito estranho! É muito estranho, pelo amor de Deus! Porque o MJSP, ministro da Justiça e da Segurança Pública, deve estar levando tanto uísque que não percebe que a Polícia Federal está debaixo do guarda-chuva dele. Por que a Polícia Federal, armada em 8, vai prender um homem que voltou do hospital? E a Polícia dos Estados, que não tem nada a ver com esses dois senhores, tem que ficar desarmado. Ai, a pessoa passou o bloqueio policial em alta velocidade, talvez estivesse indo à emergência por crise renal. Aí você catar, aí você olha, só a polícia, que é o cidadão de bem que tem arma no Brasil. Aí você, o que o cidadão de bem pode ter em casa que é considerado arma? Caramuru, bola de gude, terço, Bíblia e estilingue. Isso. Então aí, isso aqui já é arma com alto potencial lesivo. E peido também, porque agora virou gaiçarim, peido lá em Belém do Pará. Aí você criminalizou o terço, a Bíblia, o estilingue, a bola de gude, o caramuru, o rojão, que é bomba, e o peido, que é o gaiçarim. O policial que tem arma de fogo não pode mais usar. Mas a Polícia Federal pode tudo que a Polícia Estadual não pode. E aí? E você vê, Pavinato, que é um claro sucateamento das forças policiais, um engessamento da ação, porque quando você diz a força policial... E o batom, esqueci do batom. Batom, perigosíssimo batom. Que era só passar um lenço umedecido que saía. E porque a ideia é tornar a carreira absolutamente desinteressante para o público e engessada, como já vem ocorrendo. Porque é evidente que a polícia não atira a esmo. Os casos que até o Marcelo mencionou são excepcionalíssimos, né? A polícia faz quantas mil abordagens dia no Brasil e são raríssimos os casos que comete algum excesso e são bastante midiáticos quando acontecem, é bastante uma cobrança constante. Agora, como a esquerda domina a linguagem, ela domina todo o debate público, até a ideia da troca de tiros com a polícia. Não existe troca de tiros, existe bandido atirar na polícia, ninguém troca tiros com a polícia. Tal da letalidade policial, não é letalidade policial, né? Polícia está se defendendo. Os seguranças do Lula e dos ministros vão poder continuar armados? Pois é, e vão poder atirar ou vão ter que perguntar, você veio a cometer um atentado? Teve um caso, uns meses atrás, de um policial militar de Minas Gerais, em que ele hesitou em atirar no bandido o que aparenta que ele ficou com medo do tanto de legislação e o bandido atira nele e mata ele. A família dele certamente desamparada até hoje. Eu já conversei com policiais. Ele fica hesitando, porque ele vê o bandido fugindo e ele tomou. Vai acontecer o seguinte, com as câmeras do policial em São Paulo, o policial vai estar na cena do crime e vai falar, espera que eu vou ligar pro Celso Russomano saber se eu posso atirar. Por isso que a direita tem que ter um programa de governo inegociável. Falou, aqui são meus valores, meus princípios, aqui não é negociável. Posso negociar outras partes, aqui não, mas a direita não tem. Ela avança em projetos a castração química. A castração química, em tese, na teoria, seria legal para estupradores e pedófilos. Mas você vê, quem vai decidir essa lei? Mas é o seguinte também, a castração química não acaba com o desejo. Não, o abusador ainda tem dedo, o abusador tem língua. Entendeu? A castração química é temporária. Exato. É temporária e não é... Agora, Geisiane... Antes de só fazer um comentário, senão vou esquecer em relação a isso. Quando o João falou a respeito de tornar desvalorizada a carreira do policial e desestimular a sociedade para buscar essa profissão, daqueles que vão, são 3 os caminhos que restam. Porque eles sabem que a legislação não protege, só os prejudica. Primeiro caminho, ou eles vão virar burocratas e não vão querer fazer nada. Eles vão querer esperar a aposentadoria, sentar lá em um emprego como outro qualquer. Não estão nem aí para a sociedade, nem para a função dele. Segundo caminho, violência. Por qual razão?
Eu vou fazer a justiça com a própria mão, porque quando eu chegar o cara vai ser solto, ele vai me pegar na rua e eu não posso atirar nele, mas ele pode atirar em mim. E o terceiro, esse eles vão amar, corrupção. É o que vai restar, são os 3 caminhos, é o que eles estão construindo, 3 caminhos para as forças públicas. Não, e tem um quarto, professor Suano, se o senhor me permite colocar, claro, tem um quarto, que é a cooptação das facções criminosas é a corrupção. que trazem as pessoas... É a corrupção. Trazem as pessoas para o lado do mal. Não é o lado do mal agora que a gente vai comentar, mas é uma perda, né? Claro. Houve agora uma notícia falando que está havendo uma debandada de pilotos de caça da Força Aérea, que para serem formados são muitos anos de academia, para as companhias aéreas comerciais. Sabe por quê? Porque eles não veem mais sentido em estarem nas Forças Armadas. Imagina isso se começar a acontecer com policiais militares. Nós vamos chamar quem? O Batman? Não dá nem para chamar o Chapolin Colorado. Marcelo, há um tempo atrás, foi apenas uma informação que veio do nada. Estavam pagando $15 mil para dar treinamento. O narcotráfico pagava, que chegou assim, voando do nada. Não, eles pagam $15 mil para dar um treinamento rápido para eles lá. Quem que vai dar esse treinamento? Geisiane, quem sabe? Eu quero ouvi-la. Eu quero ouvi-la porque eu só vi o Caiado e o Meu primeiro Cláudio comentário em Castro relação a isso. se comentar, eu achei muito estranho. Olha só, e o Ibanez, lá do Distrito Federal. Eu me pergunto onde é que está Tarcísio de Freitas, que se elegeu como governador do estado de São Paulo, levantando a bandeira da direita, e a direita defende abertamente, é um dos valores da direita, é um dos princípios basilares do que a gente chama de direita aqui no país, a segurança pública. Defende, inclusive, que civil tenha direito a ter arma para que consiga se defender quando necessário e se necessário. Então eu sinto muita falta de um posicionamento bastante contundente, principalmente depois do que aconteceu nas últimas semanas com a polícia daqui de São Paulo. Então eu sinto falta de um posicionamento bastante contundente, bastante preciso do governador Tarcísio de Freitas. Vamos ver, né, se até amanhã sai aí alguma coisa em relação a esse assunto, porque como o Alexandre Padilha já está falando na CNN, provavelmente isso aí vai render. E aí, esse debate todo aqui é resumido com uma única palavra: bandidolatria. A bandidolatria existe, é real e tem como objetivo semear o caos, por aí sim desestruturar as instituições daquilo que a gente chama de Estado brasileiro, da máquina estatal, da república, as instituições republicanas que o Alexandre de Moraes gosta tanto de falar. O crime organizado, sim, tem potencial para derrubar essas instituições, para abalar o que a gente chama de Estado brasileiro. Senhorinhas com terço na mão, com a Bíblia na mão, não, mas o bandido, sim. E aí esse caos é semeado de maneira proposital, desde que o Lewandowski assumiu o Ministério da Justiça. Ele vem fazendo uma série de ações que bate em cima justamente do poder coercitivo dos estados. Olha que coisa curiosa. Tem a história do imposto, que agora vai todo para a União. Ele já quer um projeto para que todo mundo responda somente para o ministro da Justiça e para a União, anulando a federação, anulando, portanto, o poder dos governadores dentro do seu próprio estado. Lá no comecinho do ano, teve uma notícia em relação a um formulário que policiais federais rodoviários tinham que preencher, respondendo o seu posicionamento político. Por que eles querem saber o posicionamento político do agente que está lá na ponta fazendo um trabalho que não tem relação alguma com ideologia ou posicionamento político? Ele vai lá e faz um trabalho prático e objetivo. Então por que o Lewandowski, por que o PT e os ministros do PT estão tão interessados em saber qual que é o posicionamento político? Na prática, é um desmonte desse braço coercitivo. Para mim, a gente ainda vai ver no futuro a ideia de montar uma espécie de guarda para defender os nossos ditadores, e aí defesa somente dos ditadores contra a população, e é o desmonte, bandidolatria na prática. Por isso que o Daniel Silveira está preso, né, com a crise renal, e os Nardones estão soltos, curtindo final de ano aqui no litoral de São Paulo. Tem muita gente falando aqui, o Tarcísio está de licença de 15 dias, foi para o exterior. Aí eu pergunto, se ele está em Cuba, na China ou na Venezuela, porque fora isso, funciona o ex. Pois é. Você chegou num país de 40 mil assassinatos por ano, a gente está discutindo como engessar mais a polícia, via governo federal, lamentavelmente. Isso mesmo. Não, isso é um problema completamente assim, absurdo. Aqui em São Paulo, Aí nós vamos virar o quê? Cleptocracia, um narco-estado ou a combinação dos dois? Uma ineptocracia. Já não, clepto, narco-estado... Eu sei, mas nós já vivemos isso aqui,
Ineptocracia é o sistema de governo no qual os menos preparados para governar são eleitos pelos menos preparados para produzir e no qual os menos capazes de se autossustentar são agraciados com bens e serviços pagos com os impostos e confiscos sobre o trabalho e riqueza de um número decrescente de produtores. Resumindo, os que nada sabem e pouco produzem põem no poder os que pouco sabem e nada produzem, para que estes administrem as riquezas, os bens e os serviços confiscados daqueles que algo sabem e algo produzem. É o que a gente vive. Agora, esse é o próximo passo, é a venezuelocracia, que é um narco-estado e uma cleptocracia. Ok, alguém no chat colocou aqui o André do Rap, que o STF soltou. É exatamente isso, tá André do foragido Rap. até hoje. Tá foragido até E hoje. o Não, mas estado o da caso do Bahia- André do Rap não é narco-estado. O caso do André do Rap, eu gosto de deixar bem claro aqui. A lei, Mandou soltar. o Código de Processo Penal, alterado em 2019, fala de 90 e 90 dias quem mandou prender tem que rever a prisão preventiva. Não reviu, é caso de soltura. O caso é que a lei foi aplicada. No caso do André do Rap, é um problema do Congresso essa lei. Sim. Mas no caso do 8 de Não se janeiro, aplica. eles não aplicam. No caso do traficante, você aplica a lei, feita pelo Congresso. Em 2019, não faz tempo. Faz 6 anos, não faz 6 anos. Mas, Pavinato, mestre Pavinato, uma coisa é a lei que se aplica a todos. A outra são os casos midiáticos. Alguém vai querer o Champinha andando na rua? Sendo amigo da sua filha? Não, né? O Champinha tem que ficar preso para sempre, não tem que existir mais. Champinha, por exemplo, vai usar a lei a favor do Champinha? Aí o Champinha tá andando na rua. Imagina, põe o Champinha na rua, polícia- o policial vê o Champinha andando com uma menina chorando. Ele não pode sacar a arma. Tem que falar, boa tarde, Champinha. Boa Posso- tarde, senhor Champinha. Como vai? Pavinato, por incrível que pareça, a situação ela é mais concreta e banal como isso que você está colocando. Eu vou até dizer por quê, Marcelo. Eu acho que deve ter circulado para vocês, chegado para vocês, 2 vídeos de um mesmo juiz conversando, fazendo audiência de 2 indivíduos. Um primeiro é um senhor que fez uma besteira, aí o senhor diz, mas por que eu estou aqui? Aí o juiz começou a brigar, ofendeu o cara, você vai ser preso. Aí o outro cara é um cara do PCC que foi levado ali para fazer uma audiência, aí começou a falar disso. aqui é um Cara, você está de palhaçada comigo? Por que você me trouxe lá de não sei... Não, o senhor está gritando comigo. É isso mesmo, porque eu sou PCC, eu tenho você como inimigo. E o que vai acontecer comigo? Não vai acontecer nada. Aí, não, o senhor está me ameaçando? O juiz, não, o senhor está me ameaçando? Essa é mais banal Sabe e aquela concreto. velha do Bezerra? É aquele que pode bater Lembra nele. do Bezerra Só da isso. Silva? Não tem lei. Você com o revólver na mão é um bicho feroz. É feroz. Sem ele, anda rebolando e até muda de voz. Então, primeiro você curte, que é o preço deste programa. Quanto vale o ingresso para ver este palhaço neste picadeiro bonito? Vale uma curtida. Vale o seu like, o seu joinha, o seu gostei. Então, a sua obrigação é curtir. Se puder, comente, porque quem comenta ajuda no engajamento. Então, primeiro C é curtir, segundo C é comentar, o terceiro C, o que seria muito louvável, seria você compartilhar. Tem um link que é a setinha, uma setinha assim, meia bomba. Sabe aquela... A setinha da pipa do vovô que se esforça, você vai lá, copia o link, cola no seu Orkut, no seu Facebook, no WhatsApp, no Telegram, manda sinal de fumaça, pombo correio, não é pombo correio do banheiro, é o pombo correio que leva as mensagens, você passa para todo mundo que você gosta, para quem você não gosta, você também passa. Então, ó, curtiu, comentou, compartilhou e se puder, se quiser, se o seu bolso comportar e se seu coração assim permitir, contribua com este programa que vai substituir o Jornal Nacional. Olha que pretensão maravilhosa, hein? Se liga, ô Bonner, nós vamos derrubar o Jornal Nacional. Esta é a meta.